Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando o canal do pastor Irineu Messias, que para mim é uma alegria saber que a cada dia o número de inscritos no nosso canal está crescendo. Não apenas no YouTube, como no Quai, no TikTok. Quero agradecer de coração aos meus irmãos em Cristo, do país inteiro, do Brasil inteiro, aquelas pessoas que não servem ainda a Jesus, que estão se inscrevendo, aos amigos, vizinhos, colegas, meu muito obrigado de coração. Fazendo isso, vocês estão me ajudando a expandir a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bendita e gloriosa Palavra de Deus, que, como diz ela mesma, é poderosa, viva e eficaz. Mas não deixe também de compartilhar os conteúdos do nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja, ative o sininho no YouTube, para que você sempre receba as mensagens em primeira mão. Porque dessa forma, como disse, você está não só expandindo o nosso canal, mas também comigo, pregando a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você também está fazendo com que as outras pessoas que estão recebendo a mensagem através de você sejam abençoadas, como abençoado vocês estão sendo através do conteúdo maravilhoso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isto, como sempre, quero trazer para vocês um texto da palavra do Senhor. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na sua estante, na sua cabeceira, e leia comigo esse texto maravilhoso, inspirado da palavra do Senhor, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, e o versículo 3, que assim diz: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, meus queridos irmãos, querida Igreja de Cristo, meus diletos amigos em Cristo Jesus, temos aqui um texto da palavra de Deus, através do profeta Oséias. Profeta Oséias, um dos profetas do Antigo Testamento, um dos profetas chamados menores, não que ele seja menor do que os profetas maiores, mas é uma nomenclatura para classificar os profetas que tiveram um ministério profético menos longevos, mais curto do que os profetas maiores, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel. E assim, ele está nessa galeria, são 12 livros profetas chamados menores, entre eles Miqueias, Naum, Abacuque e assim por diante. Embora seja um profeta, digamos, menor no seu conteúdo, mas o seu conteúdo é exatamente igual, inspirado como o profeta Daniel, Jeremias e Isaías, que é chamado o profeta messiânico. Então, portanto, o profeta Oséias está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo uma mensagem de bastante significado e importância para toda a humanidade. Apesar de o profeta estar se dirigindo ao povo de Israel, ao povo de Judá, mas na verdade, a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem universal. Deus apenas escolheu um povo, o povo israelita, o povo judeu, para se revelar de um modo especial para toda a humanidade, para todos os povos, porque a palavra de Deus, ela é universal. Ela usou os profetas do Antigo Testamento, a sua revelação, mas alcançou o seu ápice na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, Deus está usando o profeta Oséias, assim como usou tantos demais do Antigo Testamento, como os profetas, podemos assim dizer, do Novo Testamento. Os escritores, os geógrafos do Novo Testamento, como Mateus, como Lucas, como Marcos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que é chamado e conhecido como doutor do gentio, o apóstolo dos gentios, e que o Senhor usou para levar a sua mensagem, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o central desta mensagem que o profeta
Oséias está, usado pelo Espírito de Deus, passando para todos nós. Ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então aqui há um claro conselho por parte do profeta que diz que nós devemos conhecer a Deus. E daí nós podemos fazer a seguinte reflexão: se esse profeta, ele deu esta mensagem para o povo de Deus, conheçamos ao Senhor, é porque ele conhecia Deus. Você não pode ensinar a alguém aquilo que você não sabe. Você não pode passar para alguém aquilo que você não vivenciou, aquilo que você não experimentou. Então, se o profeta Oséias está dizendo para nós e para o povo, conheçamos a Deus, é porque ele conhecia, é porque ele conheceu, é porque ele teve uma experiência não meramente religiosa, porque na atualidade há muitas pessoas que querem e apenas se conformam com uma experiência meramente religiosa. O profeta vai mais adiante. Ele diz que nós temos que conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é ter, em absoluto, apenas e simplesmente uma experiência religiosa. Até porque a religião em si mesma, ela não salva ninguém. Quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse em sua palavra, 14, verso 6, se não me falha a memória, de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, como nós vemos nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele é Deus. Portanto, para ter a salvação, para se conhecer a Deus, tem que primeiro ter uma experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, muito atual. A mensagem do profeta Oséias, que diz: conheçamos a Deus. A pergunta é, meu amigo, você vai querer receber esse conselho neste momento e nesta hora da parte de Deus? Porque eu não falo algo vindo de minha própria mente, vindo do meu próprio intelecto, do meu racional. Eu estou como ministro de Cristo transmitindo uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem que diz: conheçamos a Deus. A pergunta é: você quer conhecer a Deus? Você tem esse desejo de conhecer a Deus? Se você quiser conhecer a Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, ele vai lhe dar todas as condições espirituais para que você o conheça de todo o coração. Agora você, de fato, tem que atender este conselho, esta orientação, que digo com muita certeza que não foi apenas do profeta Oséias, mas foi o Espírito de Deus que levou o profeta Oséias a dar este conselho divino. Até porque diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 3, verso 16 da Epístola a Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, portanto, essa Escritura que aqui lhes falo, ela é divinamente inspirada. Portanto, reitero que esta mensagem do profeta é uma mensagem de Deus, do Espírito de Deus. Conheçamos ao Senhor. Então, este é o grande conselho de Deus: conhecer a Deus. Porque sem conhecê-lo, você jamais terá acesso aos céus, porque os céus pertencem a Deus. A eternidade também pertence a Deus, como disse o profeta Isaías, no capítulo 9, lá pelo versículo 6, dizendo que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então, portanto, meu amigo, se você quiser ter uma eternidade segura com Deus, tem que conhecer a Deus, que é o Pai da eternidade. Mas uma vez que você tomou a decisão de conhecer a Deus, você não pode parar por aí. Não pode ser algo estático. Não pode ser uma coisa que você conheça uma vez e simplesmente pare nessa caminhada. Não. O texto sagrado diz, é muito cristalino quando diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque há muitas pessoas que, de fato, tiveram uma experiência religiosa, até espiritual, vamos dizer, pessoal, mas em certo momento da sua vida, elas pararam de prosseguir neste conhecimento de Deus. Mas o conselho de Deus não é apenas que o conheçamos, mas é que prossigamos nesse conhecimento.
Porque há muitas pessoas, a palavra de Deus nos mostra ao longo da Bíblia, que até deram esse passo de conhecer a Deus. Eu quero só citar um caso, o caso do rei Saul. Eu posso dizer, nós podemos dizer, baseado nas Escrituras, que Saul conheceu a Deus, experimentou o poder de Deus, até profetizou no meio do povo de Deus. Mas a história de Saul nos mostra que ele estagnou, ele parou de conhecer a Deus. Aliás, ele rejeitou o conhecimento, o desenvolvimento desse conhecimento de Deus, quando isso resultou na sua vida a abandonar a Deus. Quantas pessoas neste momento que um dia conheceram a Deus, mas que agora estão completamente distantes de Deus. Por quê? Porque não prosseguiram no conhecimento de Deus. Porque Deus é um ser infinito, é incomensurável, é transcendente, mas também é imanente, ou seja, ele está longe, mas ele está perto, porque ele é onisciente. E nós, como seres finitos, e nós, como seres humanos, nós só podemos ter uma relação mais íntima com Deus se prosseguirmos nesse conhecimento. E a grande e maravilhosa notícia que nós temos é que Deus deseja ser conhecido por todos nós. Como diz em sua palavra, o Senhor Jesus, escrevendo lá em João capítulo 17, o verso 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, portanto, meu querido, minha querida, meu dileto amigo que me assiste através dessa tecnologia, peço a você que você guarde no seu coração esta palavra, para que, assim como o profeta, eu lhe digo, conheça Deus. É imprescindível para a sua vida, porque Deus é a razão maior da nossa existência. Ninguém pode viver sem Deus. Porque Deus é o garantidor da vida eterna com Ele. Sem Ele, ninguém pode chegar aos céus. É verdade que algumas pessoas dizem assim, todo caminho dá na venda. Pode dar, der na venda, mas no céu não dá. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não conhecer, usando as próprias palavras do Senhor Jesus, se não conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele mesmo diz, vou reiterar, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ou seja, conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meu dileto amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, que você, neste momento, ao ouvir essa ministração, você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Sim, é o Espírito Santo de Deus que tomou o profeta, que inspirou o profeta Oséias, que neste mesmo momento está e pode trabalhar no seu coração, neste momento que você está me assistindo, para também trabalhar no seu coração, para que você aceite essa verdade e decida, com a ajuda do Espírito de Deus, a conhecer a Deus, a desejar conhecer o Senhor. Mas não apenas isso, não pare aí. Você prossiga nesse conhecimento. Mas, pastor, qual é a forma, qual é o método que eu devo para prosseguir nesse conhecimento de Deus? Ora, meu querido, a palavra de Deus é a única forma, o único meio de você conhecer a Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, esta que estou lendo agora, é que é um meio capaz de levar você ao conhecimento de Deus. Quando você crê nesta verdade da palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra de Deus, conforme diz lá em Apocalipse, que ele é a palavra de Deus. Então você dá o primeiro passo, que é conhecer a Deus. E o segundo importante passo, tanto quanto o primeiro, é prosseguir neste conhecimento. E como é que eu prossigo, pastor? Você prossegue, você lendo a palavra de Deus. Você lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, porque somente através da palavra de Deus é que você pode aprender mais sobre Deus. Não é nos manuais de filosofia, não é das opiniões dos gurus que existem por aí afora, não. É lendo a palavra do Senhor. É lendo os 66 livros da Bíblia. É lendo Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. É lendo Romanos, é lendo Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, ou seja, é lendo todos os 66 livros da Bíblia, é que você pode conhecer a Deus, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, lá no capítulo 1, verso 3 do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras
desta profecia, ou seja, toda a Bíblia, ela é uma profecia. Algumas que já se cumpriram e outras que estão por se cumprir, entre elas a vinda do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas veja também, meu querido, que há uma bênção maravilhosa para todos aqueles que conhecem a Deus, prosseguem em conhecer o Senhor. Como diz aqui o texto de Oséias. O texto de Oséias que diz que, ao conhecer a Deus, você terá uma bênção inestimável na sua vida, porque a sua saída será como a alva. Alva quer dizer o amanhecer do dia. Seguramente, como todos os dias nós temos a certeza do amanhecer, do sol que vai brilhar, assim também aquele que conhece a Deus e prossegue no seu conhecimento, assim também a sua vida, ela brilhará, assim como a intensidade do sol, que não começa intenso. Começa com o seu brilho um tanto pálido, mas à medida que vai amanhecendo o dia, o sol vai se abrindo. Assim também será a sua vida se você dá estes 2 passos importantes: conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas o profeta também diz que será como a chuva seródia que rega toda a terra. Chuva seródia é uma chuva que sempre aparece no verão. É uma chuva que vem, que prepara a terra para o plantio, para a colheita. Ou seja, interpreta a nossa vida como uma terra que precisa da chuva de Deus para molhar, para regar a terra do seu coração, do seu espírito, da sua alma, para receber tanto conhecimento de Deus, como também para prosseguir neste conhecimento. Pedindo ao Deus do céu que você possa tomar esses 2 passos importantes na sua vida. Primeiro, conhecer a Deus. Isso pode ser, como disse na mensagem, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dando lugar ao Espírito de Cristo, porque disse Jesus, é Ele quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E o segundo e mais importante passo, que eu espero que você, neste momento, nesta hora, você possa fazê-lo, se já é servo de Jesus, é prosseguir neste conhecimento de Deus. E a forma de alcançar esses dois importantes passos é você lendo a palavra de Deus. E uma outra coisa que eu esqueci de citar, mas ainda há tempo, é você ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e você também orar para que o Senhor, nosso Deus, possa lhe ajudar a você conhecê-lo como ele deseja ser conhecido por você, como disse o salmista no Salmo 119, verso 10. Ele diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, se você fizer isso, ler a palavra de Deus, buscá-la de todo o seu coração e orar ao Senhor, porque é através da oração que Deus fala com você e você fala com Deus. É um diálogo, não é um monólogo, não é uma reza, mas é um diálogo entre Deus e você. E este diálogo tem que estar respaldado no conhecimento de Deus, que só se dá através da meditação e da leitura da palavra de Deus. Ou seja, você tem que ler a palavra e você tem que orar. E alguém um certo dia perguntou: mas pastor, o que é mais importante? É ler ou é orar? E o pastor disse para esse alguém: se você perguntar a um passarinho qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? E certamente, se o passarinho pudesse nos falar, ele dizia as duas. Por quê? Porque não pode se voar apenas com uma asa. Então, portanto, é importante ler a palavra, mas igualmente importante também é orar. Ou seja, orar e ler, você orar, ler e meditar a palavra são os caminhos para você conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.